Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso live chat com um assunto muito interessante que é justamente o de investimentos no setor imobiliário. Para poder me ajudar com o assunto de hoje, eu trouxe o professor Clóvis, que é mestre, em economia e vai nos desmistificar todas as vertentes e caminhos relacionados a esse assunto. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. Professor, antes da gente iniciar de fato a nossa conversa, eu gostaria que você fizesse justamente a apresentação ali sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória, antes de iniciarmos a aula que o senhor veio dar para nós hoje. Eberson, hoje eu não vim aqui para dar aula não, eu vim aqui para a gente trocar um conhecimento, para a gente conversar e crescer junto aqui nessas considerações. Perfeito, perfeito. E então, o senhor poderia começar justamente falando aí um pouco sobre a sua trajetória, seu conhecimento acadêmico e como que ele te fez chegar aqui hoje. Então, eu nasci, na verdade, no extremo de Santa Catarina, cidade chamada Maravilha, mas me criei ali no meio oeste. Então, ali quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu comecei a primeira graduação, fiz no Rio Grande do Sul, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E lá eu conheci um professor de economia na época e um amigo meu também, quando eu estava quase concluindo, falou, olha, por que você não tenta mestrado? Aí, no mestrado, na parte de economia, a gente tem uma prova chamada ANPEC. Eu fiz essa prova, eu lembro até hoje. Eu peguei e fiz... Eu fazia um técnico em mecânica à noite. Então, eu fazia a graduação durante o dia e fazia um técnico em mecânica durante a noite. Então, eu saía às 7 da manhã e voltava meia-noite para casa todos os dias, segunda a sexta-feira. E esse dia da prova, para mim, marcou muito minha vida. Eu lembro que eu tinha provas pela manhã, então eu tinha semana de provas pela manhã, e tinha prova à noite. E eu fiz as provas pela manhã, peguei o ônibus, viajei a noite toda, que a prova era final de semana, viajei a noite toda, cheguei lá, fiz a prova sábado e domingo. A primeira prova eu fiz muito ruim, porque estava cansado, mas deu para passar. Então eu lembro, depois dessa prova, voltei, recebi um telefonema aqui da Universidade Federal, falando, olha, você está selecionado, você quer fazer o mestrado aqui, e eu estava esperando passar no Rio Grande do Sul ainda. Então, porque meus professores tinham se formado lá. Você tinha quantos anos quando aconteceu essa prova? Então, na época, eu entrei no mestrado com 18 anos, né? Então, eu entrei aqui... Que isso? Não, pera. A tua primeira graduação foi com 15 anos? Não, eu teria que fazer as contas, né? Porque eu tinha uns 15, 16 por ali. Tá, 15, 16 anos a graduação, a primeira graduação, e o mestrado foi com 18 anos, e no meio disso ainda você estava fazendo um curso técnico em mecânica? Mecânica industrial. Porque, pensa só, eu terminei cedo. Então você não sabe, na verdade eu nem sabia muito bem o que eu queria, assim, desenvolver, as habilidades que eu queria desenvolver, né? O que curso que eu queria fazer. Pensa em você colocar esse peso para eu definir. Tem pessoas que não sabem o que quer até hoje, os 30, 40 anos, então eu tinha que saber naquele momento. E até o momento que você achou ali no mestrado em economia o caminho que você queria seguir. Na verdade, não foi bem assim ainda. Na verdade, não foi bem assim. Não, mas vamos lá. Mas eu descobri isso. Quando eu comecei a fazer o mestrado, me abriu muito as possibilidades. Eu posso falar assim, se eu fosse falar para alguma pessoa uma escolha em questão de estudo, fazer um mestrado. Por quê? Lá foi onde eu descobri atrás do conhecimento, onde eu comecei a pesquisar por conta própria, onde eu comecei eu mesmo ser o piloto do conhecimento que eu quero. Então, onde que eu realmente senti uma diferença gigante. Eu publiquei vários artigos, eu estudei muito no mestrado e me abriu todas as possibilidades. E de lá para cá, o senhor vem atuando na parte acadêmica, na parte profissional em outras áreas. Como que tem sido hoje, de lá para cá, a trajetória profissional ou, de repente, acadêmica? Então, quando você faz o mestrado, já fica pensando em ser professor universitário. Então, eu terminei ali com 20 anos, posso dizer que tive uma grande crise existencial. De falar, e agora? Então, eu fiz para fazer doutorado, fiz a prova, fiz o meu projeto e ia fazer doutorado. Só que aí veio essa crise existencial. Eu falei, e agora? Eu falei, não, calma aí. E aí mais meus professores e amigos falaram, cara, você tem que fazer doutorado, tem que ser professor. Eu falei, não, calma aí, vou dar um tempo para mim agora. Então, deu um tempo de um ano sabático, pensando no que eu queria da vida. E nesse tempo eu falei assim, eu lembro até hoje que eu fui ajudar uma empresa e eu resolvi um problema. E de forma rápida e concisa. E o cara falou, cara, eu demorava isso aqui toda semana, um dia eu tirava pra fazer isso. E até tem um vídeo dele falando justamente isso. A gente resolveu isso.
E aquilo eu falei, é isso que eu quero para a vida. Eu quero resolver problemas. Eu quero desenvolver soluções, eu quero resolver, quero ajudar as pessoas a atingir os objetivos dela. Então, nesse momento, eu descobri duas paixões. A primeira, que é o que eu trabalho, tem um grupo que a gente trabalha, uma empresa que a gente trabalha, que é a parte de econometria, que é estudo de mercado, a gente faz, são modelos matemáticos. Pensa assim, para tentar esboçar. O mundo funciona de um jeito, as coisas funcionam de um jeito. A gente tenta trazer como o mundo funciona, replicar isso num modelo matemático e tentar entender quais são os mecanismos, as variáveis, os pesos que isso influencia. E a segunda paixão veio da disciplina de finanças, onde que, principalmente, parte de modelagem financeira, e aí eu descobri esse gosto pelas finanças e continuei concomitantemente estudando tanto essa parte que eu falo que paga as contas, né, que todo mundo quer saber o futuro, principalmente, que é a parte de econometria, e a parte de finanças, que é uma área que eu amo muito. Eu amo por paixão, estudo até hoje, faço modelinhos, leio bastante, estudo todos os dias que eu gosto. E o senhor continua ali dando aula na universidade? Ou parou? Como é que tá isso também? Além disso, né, de estar dando consultoria para algumas empresas, hoje eu sou professor convidado em algumas universidades e também dou palestras e cursos. Muito legal. E deixa eu fazer uma pergunta, né? Dando um panorama geral da economia atual do Brasil, tá? Eu gostaria de trazer justamente os principais pontos, tá, que o senhor enxerga hoje, tá? E também qual a perspectiva para o futuro em relação, assim, de um modo geral, assim, um modo macro, né? Hoje a questão do Brasil, a gente está tendo um problema fiscal, né? A gente está tendo, em virtude da pandemia, as contas públicas teve que gastar bastante dinheiro justamente por algumas questões sociais, que deveriam ser feitas sim. O nosso nível de desemprego está bem elevado e hoje a gente tem essa questão fiscal que você percebe que o mundo inteiro dando alguns incentivos, no Brasil também foi dados alguns incentivos, mas hoje você tem um risco inflacionário aqui no Brasil. Então a gente está com uma inflação aí já de 2 dígitos, mas a expectativa aí do futuro, eu trouxe o relatório Focus aqui que saiu no dia 19, mostrando que a expectativa para os próximos anos é de uma redução. Então, alguns economistas dizem que o Banco Central atrasou um pouco em questão de aumento da taxa de juros. Eu, por outro lado, tenho uma visão seguinte, nós estamos sofrendo hoje uma inflação via oferta, alguns já estão colocando essa consideração via oferta. Ou seja, você tem pessoas querendo consumir, mas você não tem produto. A gente vai falar hoje aqui sobre a questão da construção civil, você vê que tem demanda pelo produto, tem demanda por compra de aquisição, principalmente nessa região, mas você vê que está faltando, está tendo escassez de insumos. Esses dias eu estava pensando em trocar, até fazer uma observação aqui, estava pensando em trocar de moto, fui para ver, para trocar de moto, cheguei lá, não tinha que fazer espera. Então nós estamos tendo um problema gigante, que é uma inflação via oferta. Aí você vai aumentar a taxa de juros, né? Você aumenta a taxa de juros, o que acontece? O produto cai. Você não tem incentivo a investir a um setor produtivo. Então você vai dizer assim, olha, tenho um problema que é de oferta. Aí eu vou lá e aumento a taxa de juros para controlar a inflação. Só que eu controlo a inflação no curto prazo. Só que acontece, o produto que está tendo aqui, que deveria estar sendo produzido, qual é o incentivo de produzir a taxa de juros a 10%, 12%? Vale a pena investir no setor produtivo em si, né? Estou falando do setor produtivo em si. Então, o que acaba ocorrendo? Você acaba punindo ainda mais. Então, o Banco Central deu uma segurada no aumento da taxa de juros justamente para fazer com que a economia andasse, que já não estava muito boa nossa economia brasileira. E aí ele deu essa atrasada na taxa de juros e acabou tendo um aumento da inflação. E a comparação Brasil-mundo, nesse mesmo cenário, tá né, equiparado? Tá uma situação diferente do que está acontecendo com a economia lá fora? Ou o Brasil está num cenário conectado com o que está acontecendo com o resto do mundo? Então, na economia americana, nós tivemos alguns incentivos justamente para a economia, né? E esses incentivos estão dando resultado. Nós tivemos uma baixa já da taxa de desemprego lá, a economia está crescendo. A China fez um processo de desenvolvimento bem estruturado, a gente só vê ela crescendo 2 dígitos anteriormente, agora deu uma reduzida nesse crescimento da taxa de 2 dígitos, mas agora continua crescendo ainda.
Mas ela está sofrendo agora em questão que não está conseguindo manter um crescimento dos dígitos como estava havendo anteriormente. Isso é de fato, porque quando você começa a crescer, a tua base começa a ficar grande, é difícil tu manter um crescimento tão grande. O Brasil, por todas as questões que o senhor apontou, tá? Ele está com um cenário um pouco desconectado com o resto do mundo, porém, a expectativa do aumento da inflação como um todo é que se estabilize. Aqui, ó, esse relatório é o que o Banco Central lança toda segunda-feira, se eu não estou enganado, toda segunda-feira. Esse aqui é o relatório do dia 19 de novembro de 2021. Então, ali nós temos o que estava sendo projetado para 4 semanas atrás, né, um mês atrás, há uma semana, que foi o último que saiu, e hoje. Então, toda segunda-feira ele lança. Então, perceba o seguinte, nós tivemos alguns aumentos, igual nós temos também a questão de energia, que está afetando a inflação e alguns produtos, petróleo também. Nós temos, então, uma projeção, uma expectativa de fechar o ano em 10,12%, mas nos próximos anos, ali, ó, 2022, já estamos com 5% por causa dessa relação inercial. Se tem uma inflação muito alta no ano posterior mantém também uma relação alta, né, por causa dessa inflação inercial. Nós já de 5%, mais ou menos, 4,26%, em 2023, 13,42%, e 2024, ali, 13,10%. Então, a expectativa de mercado é que a inflação ela venha a se reduzir nos próximos anos, então o aumento da taxa de juros agora vai fazer com que a inflação volte nos trilhos. Perfeito, perfeito. E só para a gente poder entender um pouco, tá? Tem muita gente que está assistindo, né, esse live chat que tem já um conhecimento prévio, tanto do mercado, né, de investimentos, quanto a questão dos índices, mas tem muita gente que é leiga e não tem esse conhecimento. Então, eu gostaria, né, justamente que o senhor explicasse para a gente, tá, como que funciona a questão dos índices, tá? E também realizar, de repente, um comparativo. Hoje, como a gente está falando principalmente do mercado de construção civil, o índice que nós utilizamos para poder ter essa aferição é justamente o CUB, né? O CUB que é avaliado pelo próprio sindicato e tudo mais, mas eu gostaria de realizar, de repente, uma comparação entre o CUB com os outros, né? INCC, IGPM, entre outros. Mas antes, acho que caberia, e seria interessante, o senhor estar realizando uma explicação de como que é a métrica e como que funciona, né, o balanceio desses índices como um todo. Bem, então vamos pensar o seguinte. Primeiro, vamos pegar o exemplo, mais ou menos todos seguem a mesma lógica, mas quando você fala, vamos pegar o IPCA, que é o comumente aberto, ou os outros índices também, como o INPC e etc. Então, você tem uma cesta de consumo. Então, pense assim, pense que você vai no mercado e todos os dias você vai lá e olha, ou toda semana, ou tem uma periodicidade. Né? Você vai lá e fala, olha, eu quero 2 kg de tomate, eu quero 1 kg de farinha, eu quero uma dúzia de ovos e eu quero 1 kg de feijão. Então, você vai lá na segunda-feira e vê quanto que custa esse preço. Fala assim, para eu comprar isso custa R$50. Então, você colocou lá, isso aqui é uma cesta, essa aqui é a nossa cesta. Então, na próxima semana ou no próximo dia, quando você quiser, você vai lá e pega os mesmos produtos e cota o preço. Fala, agora custa R$50,02. Opa, eu tive um aumento de preço para comprar a mesma coisa, eu vou gastar 2 centavos a mais. Então, isso daqui é o aumento da inflação. Então, esse aqui é o aumento de preços. Quando você vai olhar para o CUB, ele tem uma cesta também. Então, você vai dizer, vai ser a hora, X%, 30%, não são os valores reais, mas tantos por cento é da hora de trabalho, tantos por cento é voltado para o tijolo. Então, foi uma variação daquele mix de serviço. Por exemplo, nesse exemplo que você usou ali, o cara ele foi no mercado comprar carne, por exemplo, e daí de uma semana para outra a carne aumentou, mas aumentou porque teve de repente ali, né, um problema na criação ali do gado, no transporte, na logística, e aí por conta de uma série de fatores aumentou ou de repente às vezes até mesmo diminuiu. E todos os índices seguem a mesma lógica dentro, né, do seu escopo. Seria isso? Isso, todos eles têm uma cesta de consumo. Você vai acompanhando essa cesta de consumo e vai vendo a variação de preços. No caso do CUB, que é o principal índice
itens que nós utilizamos, né? As variações, no caso, seria a mão de obra, a questão de logística, a questão de material de construção civil, que pode estar subindo ou descendo, né, e tendo as suas variações, tá? O senhor, né, provavelmente, com certeza, deve ter acompanhado as variações do CUB, né, nos últimos anos e tudo mais. Inclusive, no começo do ano, ela teve um estouro por conta da subida do aço, da subida de outros insumos também, tá? Mas eu gostaria de saber, né, dentro da sua experiência, da sua expertise, qual seria, claro que não tem como fazer nenhuma promessa, mas qual seria ali as análises que indicam o futuro, tá, do índice do CUB, se ele vai se estabilizar, se ele tem uma tendência a subir ou de repente até mesmo a retrair? Bem, o CUB eu tenho acompanhado já há algum tempo. Eu vejo o CUB, anteriormente você tinha um crescimento bem modesto do crescimento do CUB, e esse ano de pandemia aí que passou teve um crescimento bem acelerado, principalmente esse ano aí. Se você olhar e perceber o que fez o CUB aumentar, nós tivemos um crescimento bastante do preço do aço. Outra questão também, nós vimos que a construção civil ela foi uma das últimas a parar na pandemia, mas ela retomou logo em seguida. Então, nós tivemos um crescimento da construção civil, basicamente não parou na pandemia em si. Falar de projeções futuras, a gente já começa a ver a variação do CUB sendo menor, mais modesto. O crescimento dele não está mantendo o crescimento que tinha antes. Então, você começa a ver já um crescimento mais modesto, uma desaceleração dos preços. Com o controle inflacionário, a expectativa é que ele se mantenha estável. Então, se mantenha, aí continua ainda crescendo um pouco, mas mais de forma estável. Professor, mas assim, dentro desse cenário instável que nós temos na economia interna, né, quando se fala somente de Brasil, quais seriam as melhores opções para aquela pessoa que procura justamente proteger o patrimônio, tá? E para aquela pessoa que está ali tentando iniciar, né, construir patrimônio? Vamos lá, então, Emerson. Assim, quando você pensa em proteção de patrimônio, você está querendo se proteger da inflação. Você quer manter o teu poder de compra. Então, para isso, nós olharíamos para um investimento pós-fixado. Nós olharíamos para um IPCA mais um prêmio. Então, com essa ideia, você está protegendo o teu poder de compra. Você está pensando, o IPCA vai crescer 10%, então meu patrimônio vai crescer 10% e eu assegurei meu poder de compra. Perfeito. E para aquela pessoa que, por exemplo, além de proteger o que ela já tem, ela quer, né, ter ali uma rentabilidade, ter um investimento que vai trazer para ela um retorno? Bem, para isso vai depender muito do perfil da pessoa. A pessoa que tem um perfil mais arrojado, tem um perfil mais conservador, vai depender muito. A pessoa que tem um perfil mais conservador, você vai olhar ali entre... Eu sempre falo, a ideia é você fazer um mix de investimento. Você nunca colocar todos os ovos, vamos chamar assim, numa única cesta. Porque se a cesta quebrar a alça, caiu todos os ovos, tu quebrou todos eles. Então tem que sempre pensar no processo de diversificação. Não uma diversificação muito grande, mas uma diversificação concisa. Aí nós teríamos para uma pessoa mais conservadora, tanto um mix entre uma renda fixa e uma exposição em imóveis também. Eu vejo um setor imobiliário com bons olhos. Eu mesmo invisto no setor imobiliário, tenho ações, tenho renda fixa e tenho investimento no setor imobiliário. Tanto em fundos, eu gosto de fundos quando você pensa em uma relação de locação, e gosto muito em questão de fundos em si, o investimento em imóvel em si, porque eu consigo saber a valorização do imóvel dada a região. Eu estou escolhendo a região, então eu tenho que ter o conhecimento da região que eu vou escolher, uma região propícia a um desenvolvimento, a um crescimento, uma valorização. Eu sei as qualidades daquela região, então eu posso definir, e eu gosto muito da questão do ganho em si no desenvolvimento imobiliário. Então, você fazer o projeto inicial em si, né, que é você fazer como se fosse o desenvolvimento, como se fosse você fazer a gestão desse imóvel. E aí você tem a valorização tanto da construção em si, quanto do tempo que ele está se desenvolvendo. Então, professor, o senhor acha, né, além de todas essas outras opções, a opção de você mesmo comprar o apartamento para investimento, uma excelente opção? Na verdade, vai depender muito, né? Eu sempre olho assim, você tem que ter um conhecimento, pensando na diversificação, e você tem que ter um conhecimento. Quando você vai, vamos chamar assim, garimpar, você vai atrás do investimento,
você tem que saber a escolha naquele momento. Tudo é cíclico na vida. Então, o imóvel vai ser o melhor investimento sempre? Nem sempre. Investir em renda fixa vai ser o melhor investimento sempre? Nem sempre. Então, tudo é um ciclo. Você tem que olhar as opções que você tem e tomar a sua decisão por si só. Voltando aqui, hoje, como eu até comentei, eu tenho investimentos hoje em ações, mercado imobiliário, tanto fundos, quanto investimentos em fundos fechados. A De Campos aqui, que a gente vai falar depois de alguns retornos, que a gente até fez um estudo para eles, e depois desse estudo eu me tornei investidor deles, em si, a questão que eles fazem, na verdade, é um fundo de desenvolvimento fechado. Se você olhar para fundos imobiliários, você vai ver lá fundos rentistas, que é o quê? Eu vou pegar aqui o caso aqui do shopping ali no norte da ilha, o Floripa. É um fundo imobiliário. Qual que é? Exploração passiva. Ou seja, ele vai lá, aluga, pega o dinheiro, pega o dinheiro e repassa. Então, tu tem fundos imobiliários que você gera renda. Você tem fundos imobiliários de desenvolvimento imobiliário. Então, você vai lá, a pessoa faz a gestão e entrega a venda dessas unidades. Aqui, nós temos basicamente um fundo imobiliário fechado. Ou seja, você faz todo o desenvolvimento do projeto, você faz todo o projeto, você engloba a rentabilidade do projeto, do desenvolvimento e depois eu tenho uma unidade. Qual a diferença daqui e de um fundo fechado? De um fundo listado ali. Você tem o seguinte, aqui você tem o teu imóvel final. Você foi lá e escolheu as características dele. Você escolheu a região, você escolheu a localização, você escolheu as características dele. No final, você vai escolher, olha, eu quero morar, eu quero alugar, ou eu quero vender e ter ganho de capital? Lá não. Lá o gestor vai definir, você vai ser vendido e você vai repassar o dinheiro. Então, aqui, eu vejo com bons olhos essa questão. Então, na verdade, já é algo que existe, é algo já... a questão jurídica eu vou deixar para depois as pessoas capacitadas juridicamente para falar isso, mas bem assegurado juridicamente, e você tem esse ganho. Então, você tem a liberdade de escolher. Isso eu gosto bastante, porque você não é um leigo, você tem o conhecimento. Fala, olha, vou investir nessa região com as características, por quê? Por causa da rentabilidade esperada e do ganho de capital. O senhor disse que o que nós realizamos nada mais é que um fundo fechado. E realmente é, né? Porque nós fechamos um grupo de investidores que se unem com o mesmo propósito, que é justamente construir, né, aquele empreendimento que foi, né, prometido, lançado, e no final cada um recebe o seu apartamento, a sua unidade e pode ali estar operando da melhor forma possível, né? Dentro, logicamente, daquilo que deseja. Se quero comprar, se quero vender, vendo, se quero alugar, alugo, se quero morar, moro, né? Mas o senhor também falou logo no início, né? Logo no início, um pouquinho antes, que nem sempre é interessante estar investindo em imóveis e tudo mais. Hoje, Florianópolis, que é, né, a cidade que nós atuamos e tudo mais, olhando para o futuro e tendo todo o crescimento, né, que vem tendo durante esses anos, como que o senhor enxerga o investimento em imóveis em Florianópolis, né, hoje e também para os próximos anos? Bem, eu gosto muito de história, né, e gosto muito de uma coisa chamada trajetória. Se você parar para pensar, nós tivemos um crescimento aí do êxodo rural, né? O que foi o êxodo rural? Você teve uma grande saída de pessoas do interior, né, do campo, indo para esses centros urbanos. Então, tivemos um crescimento de centros urbanos, um pouco desordenado aqui no Brasil, e criamos os centros urbanos. Agora, eu gosto de ler alguns livros e você fala de um novo êxodo rural. Até eu ia fazer um estudo com um professor meu da universidade, que é o seguinte, você vê algumas cidades pequenas se tornando fantasmas. Ninguém mais quer ficar em cidade pequena. Tendo um processo, então, que é de metrópole e litoral. Você fala assim, olha, pá, mas isso aqui é exclusivo do Brasil? Não. Agora você começa a olhar nos livros, nos artigos, etc., e também vê na densidade populacional, você vê uma migração de cidades do interior, das periferias, vamos chamar assim, não periferia, questões financeiras, mas periferias de cidades periféricas. Exatamente. Você tem que cuidar bem os termos. E uma migração para o litoral. Aí você vê, por exemplo, na Europa já aconteceu isso. Então, você vê que houve essa densidade de crescimento populacional na Europa. E você vê no Brasil também. Se tu pegar os dados... eu até trouxe aqui, nesse estudo que foi desenvolvido... É isso aí. Esses aí são os dados lá do IBGE, cidades do IBGE. E esses pontinhos aí mostram a densidade
Esse é um estudo de 2020, né? Exatamente, isso aí são os dados de 2020. Então você Recente. vê o seguinte, você vê como a densidade populacional na parte litorânea. E isso é uma tendência justamente que continua acontecendo para os próximos anos, a pessoa que mora mais no interior, tanto de Santa Catarina ou de outros estados, procurando morar mais para o litoral. Isso, aí você pergunta, então, mas por quê? Por que o processo de litoralização? Você vê o seguinte, você tem uma condição de vida mais atraente do que as cidades periféricas, né? Segundo o clima, você tem um clima, vamos chamar assim, um tropical aqui no Brasil todo, mas você tem um processo, um clima nas regiões litorâneas mais agradável em si. E outra questão também, nós temos um processo industrial forte. Eu gosto muito desse estado. Eu sou apaixonado por esse estado. Se eu morasse em qualquer outro estado, eu moraria aqui em Santa Catarina. Por quê? Nós temos uma estrutura produtiva bem diversificada aqui. Então, além disso, você vê todos esses aspectos para morar no litoral. Então, você vê uma condição de segurança, querendo ou não, ainda há segurança, né? Então, estamos trabalhando cada vez mais, mas quando eu falo estamos, eu espero que o Estado esteja trabalhando cada vez mais para a questão de segurança pública. Nós temos um processo de industrial bem diversificado, principalmente aqui no Estado, e você vê, então, essa questão de clima, né? Um clima do litoral mais satisfatório e uma qualidade de vida. Então, as pessoas vêm para o litoral buscando qualidade de vida. Existe uma procura, então, justamente das pessoas que hoje não se encontram morando aqui, né, nessa região, para justamente, né, adquirir um imóvel, porque tem que morar em algum lugar, seja para alugar, né, ou seja para realmente comprar e justamente vir para cá nos próximos anos. Então essa tendência continua sendo, né, crescente para o futuro, né? Exatamente. Se você pegar e olhar, como eu estava falando, olhar para os outros países que aconteceu a litoralização, você vê um crescimento e uma continuidade desse processo de litoralização. Segundo, quando eu falo litoralização, eu falo a costa litorânea, né? Aí você fala assim, Florianópolis, bem observado, Florianópolis. Por quê? Porque aqui seria uma questão interessante. Você vê um aspecto. Primeiro, a renda. Esses dias eu fui fazer uma brincadeira. Falei assim, olha, depois procura na internet lá e coloca para ver onde que está a tua questão de renda segundo o mundo, né? Para você ver o quão rico você é. E aí eu me assustei um pouco, né? E quando você pega as relações médias, de renda média no brasileiro, é de se assustar. Então você olha que a renda média de Florianópolis, ela é alta. Porque nós temos muito funcionalismo público aqui e o setor de serviço atrelado ao turismo. Então nós temos um aspecto aqui mais em questão de infraestrutura e segurança, né? Então você tem a questão aqui, você tem uma ponte, né? Fechou a ponte, acabou tudo, não tem saída da ilha. Então, você tem uma questão de segurança aqui ainda e tem uma renda média alta. Então, além de atrelado às belezas naturais aqui traz muito o setor do turismo, se torna algo interessante ser estudado. Você vê algumas regiões talvez um pouco saturadas, mas um pouco de regiões se desenvolvendo. Então, vamos pegar um exemplo clássico aqui, que é pegar o sul da ilha e também a relação de Campeche, como cresceu. Agora, você vê outras regiões crescendo. Então, você vê as regiões centrais ainda se desenvolvendo um pouco, mas outras regiões se tornando mais interessantes na questão de crescimento e infraestrutura. O crescimento demográfico da ilha tem se expandido, né? O Campeche, nos últimos anos, cresceu muito, né? O norte da ilha, né, sempre foi grande, mas ultimamente cresceu mais ainda. Agora a Barra da Lagoa tem ali todo um projeto de desenvolvimento imobiliário muito forte na região, que tem a tendência de crescer para os próximos anos, mas... pegando algumas falas passadas ali, você falou que nunca é interessante colocar todos os ovos numa cesta só. Mas a gente sabe que tem, né, alguns tipos de investimentos, né, que tem ali uma certa segurança maior com relação a outros que também já são seguros, tá? Analisando o mercado imobiliário de Florianópolis, tá? Né? Desconstruindo um pouco a ideia de que é uma coisa só, mas analisando mais criticamente de Florianópolis, ele traz consigo por si só, né, mais segurança do que outros tipos de investimento, por exemplo, fundos imobiliários, IPCA mais alguma coisa, renda fixa, ou ele é algo, né, totalmente instável e que você não consegue dar uma continuidade futura para ele? Bem, você tem que pensar o seguinte, quando você fala em renda fixa em si,
né? Estamos falando aqui, vamos pegar ali a CDB, CDI, LCA, LCI, NTNB, NTN. Então, quando você olha isso aqui, você já tem um contrato que diz o seguinte, ó, minha rentabilidade é essa, meu ganho é esse, e acabou. E esse é meu período. Então, você tem ali talvez um pós ou um pré. Um pré você já sabe exatamente o que tu vai ganhar, independente do que acontecer com a economia. O pós tem que esperar o indicador atrelado, o que vai acontecer para você ter o teu ganho em si. Então, vamos pensar o seguinte, sempre lembrando, investimento é perfil. Então, isso aqui é um tipo de perfil em si. Agora, quando você pensa em questão de imóveis em si, você tem que ter muita segurança do que você está fazendo. Então, vamos lá. Quando você delega alguma coisa, que você falou em fundos, eu estou delegando a minha decisão para outra pessoa, para um gestor. O que ele vai fazer lá no fundo, se ele vai comprar, se ele vai vender, se ele vai investir, vai aumentar, é ele. Ele está tomando a decisão. Quando eu tomo a capacidade e falo assim, não, deixa comigo. Eu vou lá, vou escolher a unidade que eu quero, eu vou escolher a região, eu estou sendo gestor. Eu tenho a capacidade de ver o que faz mais sentido para o meu perfil. Então, vamos lá. Um imóvel aqui, opa, eu estou escolhendo a região. Quais são os crescimentos dessa região? O que eu espero que essa região venha me proporcionar? O que eu espero que quando um gestor está fazendo? Pensa o seguinte, será que vale a pena eu abrir um centro de distribuição lá no meio da Amazônia? Aí o cara vai dizer assim, o gestor vai tomar essa decisão. O que ele vai olhar? Ele vai olhar, opa, tem ferrovia aqui? Tem infraestrutura? Qual é o custo de despachar? É isso que o gestor está fazendo. Quando eu escolho um imóvel, é isso que eu estou fazendo. Olha, qual é a valorização esperada? Será que essa região vai continuar valorizando? Quais são os atributos que tem aqui perto? Será que essa região aqui, o que vai fazer? Quais são os fatores? Que fatores são esses? Tem escola perto? Tem praia? Todo mundo quer morar na praia? Então, são os fatores que eu tenho que ver e eu vou projetar um crescimento. E analisando Florianópolis, trazendo até esses dados que o senhor trouxe, seria justamente claro que é critério de decisão de cada pessoa, né? Mas seria justamente a soma do mix, né? Dos atributos, né? Florianópolis é um lugar turístico. Florianópolis é um lugar com beleza, segurança, infraestrutura e que, né? Até com esses dados do IBGE, todo mundo tem procurado, né? Que mora em cidades periféricas, vir mais para o litoral. Então, poderia se considerar, claro que dentro dos atributos de cada pessoa, que seria um tipo de investimento, né, a ser pensado com certa segurança e também com alta rentabilidade, né? Sim, se você pensar que você acredita que o processo de localização ele deve continuar, que você acredita que nós temos um centro de indústria, né, de produtivo bem distribuído, que você acredita que o Estado vai continuar crescendo, então você vai dizer, opa, é interessante. Você acredita em segurança, você acredita que vai manter a segurança, se você acredita que ainda há grandes áreas para ser desenvolvidas, a gente teve agora um polo tecnológico em ampla expansão, então você vê que nós não estamos agora pensando apenas no servidorismo público aqui. Você já começa a ver outras frentes de desenvolvimento econômico. Então, quando você pensava assim, não, é só turismo, né? Pensa assim, é só turismo e servidor público. Agora não, já começou a gente não tem indústrias aqui, né, na ilha, indústria. Agora já começou um polo de tecnologia. Que inclusive é um dos maiores do país, né? O chamado a Ilha do Silício, né? O novo Vale do Silício, exatamente isso aí. Então você vê que já começa a diversificar. Então você começa, e aí você... Aí quando você fala novo Vale do Silício, é interessante. Se tu pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, no Vale do Silício em si, né, você vê como a renda média começa a evoluir ainda mais, e como a questão dos imóveis, nessa questão de tecnologia, se tornou muito explosivo. Por quê? A pessoa começa lá, desenvolve novas fintechs, desenvolve novas ideias, novos processos, e a renda deles aumenta muito. Não, e é interessante porque quando a pessoa fala em investir em imóvel, geralmente ela pensa o quê? Não, eu vou comprar por X e vou vender por Y. Mas hoje tem várias modalidades, né, e toda uma logística por trás, onde a pessoa consegue estar alugando tanto para short stay, long stay e consegue muitas vezes ter uma rentabilidade até maior, né, mais elevada do que se comprasse e vendesse logo na sequência, né? Então, seria isso, né? Gostaria de agradecer a presença do senhor, tá? E também a gente sempre faz um convite,
tá? E um apelo até para as pessoas que estão acompanhando essa live, tá? Para caso elas estejam interessadas em saber mais, tirar alguma dúvida, ela poder estar entrando em contato com a gente. Mas assim, eu gostaria de poder contar com o senhor para poder solucionar essas dúvidas. Então, o senhor está convidado, lógico, tá? Mas eu gostaria também de convidar agora você que está assistindo essa live a estar, né, entrando ali no link da nossa bio, e no canal do nosso YouTube também tem o link ali, todos os canais de contato conosco, né? E caso você tenha ficado alguma dúvida ou queira entender um pouco melhor como é que funciona essa questão, esses mecanismos de investimento, tá agendando com a nossa equipe ali, e se o professor aceitar, ele junto conosco vai estar solucionando todas essas dúvidas. Mas, professor, o senhor aceita? Aceito sim, vou buscar e auxiliar da melhor forma possível nas soluções e respostas. Perfeito. Agradeço a todos a presença, agradeço ao senhor a presença, é sempre muito bom estar com o senhor. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde, bom dia e para você, até a próxima.